Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E várias delegacias daqui do estado vêm enfrentando vários problemas que vão além da superlotação. O descaso das autoridades vem deixando a categoria preocupada, que muitas vezes não tem a quem recorrer. E para a gente falar dessa triste realidade, eu recebo aqui no nosso estúdio o Josimar Melo, ele que é presidente do Sindipol, o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas. Acompanhe a entrevista. É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. E para a gente dar início à nossa entrevista, vamos falar sobre os problemas da superlotação das delegacias aqui em Alagoas. Olha, veja bem, o problema da superlotação aqui no estado de Alagoas, ele é muito grave, haja vista que os policiais civis, né, deixam de fazer o seu papel constitucional, que é de investigar, né, fazer a investigação do delito, e ao invés de estar investigando, né, eles estão guardando preso, tomando conta de preso, né, e a gente considera um desvio de função e isso prejudica muito a investigação, né? Isso faz aumentar o número de homicídios no estado de Alagoas. Realmente, a sociedade costuma muito julgar quando se trata de superlotação, né? A gente escuta as pessoas falarem, a delegacia não é hotel, tem que deixar superlotado mesmo, tem que deixar eles lá. Mas o que as pessoas não entendem na realidade é que a superlotação acaba prejudicando o trabalho da polícia. E essa questão de você punir, né, o preso porque cometeu o delito, tem que avaliar por que cometeu-se o delito, né? Por que praticou-se o delito. Tem que fazer uma investigação social daquele elemento, né? E não é o fato de ele cometer um crime, né? Qualquer cidadão está prestes a cometer um crime. Isso crime eu falo desde uma lei seca, de uma Maria da Penha, que geralmente são cidadãos, não são marginais, são pessoas comuns do dia a dia que cometem crime, ele pode parar numa prisão, né? Então nós defendemos a questão do direito fundamental de um cidadão, seja aquele que cometeu o crime e aquele que sofreu o crime também. Então não é justo o cidadão comete um crime e vai colocar ele uma cela superlotada, sem condições de salubre, né? Deixa que a justiça identifique, né? Dê a pena dele. Nós não podemos, né, no senso comum, a população não pode achar que fazer justiça por própria mão, porque não, cometeu o crime, ele tem que sofrer, né, tem que ficar preso num tipo calabouço, que é o que acontece nas delegacias, né? E na Grande Maceió e também no interior, e a superlotação. Em um site daqui de Alagoas, a gente viu uma breve entrevista onde o diretor da Polícia Judiciária do Sertão, o delegado Roberval Davino, ele fala que a superlotação é uma realidade do estado e que não tem onde colocar esses presos. E com isso as categorias estão sendo vítimas da própria eficiência. Como é que o senhor classifica essa declaração dele? É uma declaração, assim, infeliz, né? Isso que ele falaria é que ele faltou informar a população alagoana que isso tudo é falta de incompetência do governo, né? A falta de política e vontade política do governo de tratar a segurança pública, né? De tratar a segurança pública. Para você ter ideia, mesmo que o policial civil com péssimo salário, sem condições de trabalho, for querer, por exemplo, cumprir o mandado de prisão, prender todas aquelas pessoas que estão, realmente não tem onde colocar. Mas o Estado sabe disso. Porque o Estado não se preparou para ter a população carcerária tão exorbitante. Então, na verdade, o que o diretor faltou dizer é que falta competência do gestor público, inclusive por parte da direção, e aí ele também faz parte do sistema, de administrar, né, o setor de segurança pública. Na verdade, o que existe não existe vontade política do governo, nem política séria para combater a violência, porque o combate à violência também exige ter um espaço para
o indivíduo que cometeu o crime ser colocado, ser punido, ser condenado e ter um local adequado para se colocar ele. E além da superlotação, quais os maiores problemas que a Polícia Civil vem enfrentando dentro das delegacias? Dentro da delegacia, a correlação é o efetivo que não tem, né? Está faltando efetivo, né? Precisa se fazer concurso. Esse concurso que está aí rolando, né? Que está em andamento, de 250 vagas para a gente, não vai resolver o problema. Nós temos cerca hoje de mais de 400 policiais se aposentando, né? Companheiros já prestes a se aposentar, afastados. Isso aí não vai nem repor, esse 250 nem repor o que já está saindo. É necessário que o governo tenha um planejamento, né, pessoal, né, de fazer concurso, né? E a gente entende que teria que fazer concurso para agente administrativo. Você pegando um agente administrativo, fazendo concurso, e colocar no lugar daqueles policiais civis que estão fazendo serviço burocrático. E tirar ele para colocar em delegacia para fazer o serviço fim, que é a questão de fazer a investigação. Então, para nós, Sindipol, precisa se fazer concurso. Mas concurso para agente administrativo do quadro da Polícia Civil. E retirar os policiais da administrativa, da burocracia e colocar na unidade policial, que é a delegacia. E os problemas eles não param por aí. Em um vídeo que tem no site do Sindipol, a gente viu que alguns presos denunciam, né, que já estão lá há mais de um ano e ainda não foram ouvidos pela justiça. Isso também agrava, né, a superlotação. É um círculo, né? A polícia prende, né? Demora, como eu falei no início, se fosse prender todos que têm mandato, que estava superlotado, estava estourando, estava um inferno. Mas mesmo assim, o policial não tem condições de trabalho, salário baixo. Mesmo assim, vem fazendo-se, né, a passo lento, as prisões do flagrante, os inquéritos, e colocando o pessoal. E aí aumenta a população carcerária na delegacia, né? Fica na delegacia porque também tem a inércia da justiça. A justiça é morosa, como tem preso aí que está há um ano que não foi ouvido. Tem preso que passa quase 2 anos numa delegacia, né? Preso temporário, onde deveria ter sido julgado. É impossível, né, um processo, um inquérito policial, um processo da justiça demorar mais de 2 anos, né? E o preso na delegacia é custodiado pela Polícia Civil. E agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Eu sou Fernando Santa Cruz, líder estudantil. Fui preso em fevereiro de 1974 numa rua do Rio de Janeiro e levado para São Paulo. Minha família nunca mais soube de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Eleni Guariba, professora universitária e diretora de teatro. Fui presa em 1970 e barbaramente torturada. Depois de solta, fui presa novamente e desde então estou desaparecida. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Estamos de volta com a entrevista do Josimar Melo, ele que é presidente do Sindipol, Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas. E para a gente dar continuidade à nossa entrevista, vamos falar dos agravantes, né? E outro agravante é que até que a nossa equipe presenciou é um ato de repúdio que vocês fizeram num bairro daqui da capital, de uma delegacia que está fechada. Não é isso? Há quase 2 anos, onde hoje ela serve de depósito de materiais, de motos, de bicicletas, enfim. Como é que a categoria vê essa situação? O abandono, como eu falei, é o descaso que o governo faz com a segurança pública. Por isso o índice alto de homicídio, né? Maceió é a capital mais violenta do Brasil e o lugar mais violento do mundo. E olha que a gente não tem outra guerra, quer dizer, aparentemente, né? Mas existe, claro, por trás uma guerra silenciosa, onde se mata jovens, né? Geralmente na periferia, e o governo se preocupa em saber por que ele foi morto e também quem matou, né? Como falei para você, que ao invés de estar investigando, estão tomando conta de preso. E parece que é uma política proposital, você
não reforma a delegacia, abandona a reforma para depois fechá-la. É o que está acontecendo. Nós somos contra o fechamento da delegacia. Nós entendemos, o Sindical entende que a delegacia deve funcionar no seu bairro, cada um na sua comunidade, e aberta 24 horas para atender o cidadão. Quer dizer, uma relação, a gente quer que a população tenha acesso ao serviço da Polícia Civil. E também que o policial tenha como oferecer um serviço de qualidade. Claro que falta condição de trabalho, não tem também motivação salarial. Mas isso é uma política que o governo tem, né, de lá na frente, eu acho que é isso que eles querem, é de acabar com a Polícia Civil e acabar também com a delegacia, né? Um exemplo desse vídeo que nós fizemos e esse protesto de repúdio é que ele quer juntar, está juntada já está no lugar só, o terceiro distrito da capital, que atende aquela a periferia norte, Vegel, Ponta Grossa, Trapiche, o 22º, que é o parte do Trapiche, o Papódromo e Pontal, e também o primeiro distrito, que atende a área aqui do centro, né? Próximo ao centro, e é o mercado da produção. E colocado num local só. E num local nem sequer tem acesso ao coletivo. Então a população dessa localidade, dessa área, se quiser fazer uma queixa, tem que se deslocar até o Sobral, lá na praia do Sobral, para poder fazer uma ocorrência. Mas isso é proposital para diminuir o índice, a gente entende, o índice de ocorrência. Já que se roubaram um celular aqui no Vegel, mascarar. O cidadão não tem condições, né? Ele não pode ir até lá fazer a ocorrência, já que está lá no Sobral. Então, não fazendo a ocorrência, para o número, para as estatísticas, para o efeito de estudo, não houve o furto. E como é que a categoria está hoje, né? Vamos falar da categoria hoje. Nós vemos também que tem a implantação do nível superior. Explica como é que vai ser esse processo. Olha, a nossa categoria conseguiu, né, com vários anos de luta, né, o ingresso da Polícia Civil agora tem que ter um nível superior. E aí também, com a ingresso do novo concurso de superior, nós conseguimos agora também o pagamento de diária para os servidores que têm nível superior, que a gente ganhava como nível médio a diária, né? Mas a gente está tendo um problema na administração porque no acordo de 2011, no acordo, além do salário, a gente tinha uma promessa do governo de não haver punição daquele movimento grevista. E hoje está ocorrendo, né? Então, hoje está ocorrendo essa punição por parte dos diretores da direção geral com os diretores do Sindical, né? Eu mesmo fui punido por 12 dias porque participei de uma manifestação no dia 7 de setembro. Então, isso aí a gente entende como um descumprimento de acordo por parte do governo, né? E os problemas da categoria vem batendo essa questão, né? Falta ainda condições de trabalho. O nosso PCC, a gente não sentamos ainda com o governo não acena para junho, sentar para discutir o PCC, né? E também a questão de condições de trabalho, tanto no interior, com a superlotação de empresas, e a falta de efetivos policiais que não tem, né? Há vários anos que não tem um efetivo o suficiente para prestar um serviço de qualidade à população. E agora a gente vai falar sobre os 9 meses do Brasil Mais Seguros implantados aqui na capital. Como é que você avalia? Olha, nós avaliamos, né? Inclusive agora em março, deu para a gente fazer essa avaliação. O Brasil Mais Seguro, há 9 meses, né, em junho de 2012, foi implantado aqui e nós fomos criticados porque já faziam crítica e dizendo que esse plano não daria certo. E como disse certo, como naquela época nós estávamos certos, o plano fracassou, né? São milhões e milhões jogados por lado, sentados, né, dentro desse plano, e a gente vê aí, a situação é essa. No mês de março, né, passado, superou o número de homicídios, superou a marca dos 200, quer dizer, superou o número de março de 2012. Então isso prova que o plano fracassou, né? É tão vergonhoso o fracasso do plano que hoje o GGI, que é o Gabinete de Gestão Empregada, que discute o plano, que se reúne, né, as portas fechadas, sem o acesso da imprensa, porque com vergonha de mostrar o número, os dados, né, da violência da violência de homicídio aqui no estado de Alagoas. Que antes, no início, vinha, né, toda vez a secretária nacional, a Regina Mica, vinha aqui
né? Na nossa avaliação, vinha pagar o mico, porque dizia que o número de homicídios estava baixando, e na realidade a população alagoana sofria, na verdade, né? No mesmo dia que ela disse que tinha baixado, no mês de fevereiro, tinha baixado o número de homicídios, no mesmo dia foram mortos 4 adolescentes na periferia de Maceió. Então, a nossa avaliação hoje é que nós estávamos certos, como já anunciava o fracasso no plano, porque o plano, né, primeiramente, ele não chamaram os policiais, nem os policiais civis, o agente, os profissionais de segurança pública, que está lá na ponta, né, que está na ponta do problema, que é o agente de polícia, o agente penitenciário, o soldado, o perito. Eles não discutiram conosco. Eles pegaram o plano foi gestado lá no gabinete lá em Brasília, né, por trás do birô, embaixo de um ar-condicionado, e foi implantado aqui como se fosse um plano de guerra, né? Um plano de não, vamos acabar com a violência lá, e um plano de guerra sem, conhecendo só o terreno, mas não conhecendo a realidade. E outro fato, em segundo lugar, é que veio com a política de trazer policiais de fora, que é com relação à Força Nacional, né? A Força Nacional teve grande prejuízo da população alagoana, né? Porque ela veio e o que foi que aconteceu? E nós denunciamos isso. A Força Nacional veio como se fosse um exército, né? Querendo bater em todo mundo, foi acusado, fazer vários, a população denunciou e o sindicato fez parte dessa denúncia de abuso de autoridade, de abuso de poder por parte do membro da Força Nacional. E mais, eles vieram aqui, pelo menos é essa visão que os policiais civis têm, eles vieram como invasores de território, né? Vieram de fora para invadir o nosso território. Eles vieram como se fossem usurpadores, ele veio usurpando a função dos policiais locais, fazendo o papel dos policiais, que deveria ser feito com os policiais. E veio também com um discriminador, um elemento discriminador, já que eles têm equipamento, treinamento para uso na ação. E vem com diária milionária, vem com 9 mil, chega a chegar 9 mil por mês de diária, só de diária. Enquanto isso, né, aí uma discriminação direta, com o mesmo policial trabalhando, o mesmo policial local, né, sem diária, sem equipamento, sem motivação salarial, sem nada. Então, veio com esses 3 elementos, e por isso que, ao nosso ver, a categoria não apoiou, né, não colaborou com essa questão do Brasil mais seguro. Então, nós entendemos que esse Brasil mais seguro é um fracasso, né? Mas não por conta do aviso, porque antes mesmo de esse plano ser implantado aqui, nós comunicamos à secretária nacional da realidade. Esse relatório que você viu aí da delegacia, nós mostramos a ela antes dela implantar no plano piloto. E a resposta dela era de que não, isso aí é uma situação normal em todo o país, toda a polícia está assim, desse jeito. E deu no que deu, né? Eu tive a oportunidade a ela de que aqui em Alagoas é o lugar mais fácil de descobrir quem foi que matou, né? De homicídio é mais fácil. Porque aqui o policial local, o policial que trabalha aí onde que vem, que nós somos contra o fechamento da delegacia, o policial que trabalha na comunidade, quando vai para um levantamento de crime, lá mesmo no local, alguém próximo a ele já diz quem foi o autor disso. E aí faz as investigações que geralmente chegam. Mas com esses desestímulos, sem condições de trabalho, e o governo, né, tirando o direito dos policiais, ele não há como colaborar, né? Ela perguntou a mim por que não dos colegas? Porque ele não tem motivação, né? A militar não, a senhora pode empurrar o plano e fazer com que eles colaborem por a força da divisa, senão vai preso, a divisa que é outro regime. Mas o policial civil não, é um policial especializado, ele trabalha com informação, ele só passa a informação se ele assim quiser colaborar. Então todo esse fator, foi por isso que o plano hoje é um fracasso, né? Então você acha que o governo ele discrimina a polícia da própria capital? Sim. Quando ele paga, ele investe nesse programa, né? O programa basicamente é a vinda da Força Nacional
Né? E Força Nacional, quando eu falo, tem perito da Força Nacional, tem policial civil da Força Nacional, tem PM, tem até bombeiro, né? Da Força Nacional aqui. Então, quando ele investe, que ele diz que vai investir 200 milhões nesse plano, né? Enquanto isso a delegacia está lá acabada, como você mesmo viu no nosso vídeo, né? Então, como a população sabe que chega na delegacia está fechada, ou chega na delegacia só tem um policial, não pode atender. Então, na verdade, isso é uma discriminação. E o que é que você diria ao governador se ele estivesse aqui presente? Eu diria que ele escutasse mais os profissionais de segurança pública, né? Principalmente aquele que está lá na ponta do problema, né? Que é o caso do agente de polícia, é o soldado de polícia, é o agente penitenciário também que salva para ele quando a gente prende e fica lá, que é uma função muito mais estressante que a nossa. Eu diria para ele ouvir também, né? Os sindicatos, as associações dos profissionais, porque e a população que está abandonada, né? E deixar de jogar dedo no ralo, né? Investindo nesse Brasil mais seguro, e está comprovado que foi um fracasso total. Valorizando os profissionais daqui, não é isso? Para valorizar os profissionais daqui de Alagoas, né? Vamos trabalhar com a prata da casa, como a gente fala aí no futebol, né? Vamos dar o direito vamos dar condições de trabalho ao policial alagoano, vamos dar um salário justo e também a colaboração por parte da população, né? Então a população vendo isso, ó, como é que vem um policial de fora ganhando dinheiro bem preparado, enquanto os seus filhos daqui, policiais, irmãos policiais alagoanos, estão passando necessidade e sem condições de trabalho na delegacia para desempenhar o papel dele aí, um serviço público de qualidade. Isso é só aqui em Alagoas mesmo, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui, Josimar, e o programa Eu Quero Ver está de portas abertas. Depois, então, à disposição do Eu Quero Ver. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog que vai aí na sua tela, euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e amanhã a gente se encontra.